Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula da programação de aulas quinzenais. É muito bom ter você aqui comigo. Primeiramente, gostaria de te pedir para você, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative as notificações, que dessa forma você vai ser notificado sobre tudo que eu postar por aqui. Combinado? E, além disso, de se inscrever e ativar as notificações, por favor, dá o seu joinha aqui nesse vídeo, para esse vídeo conseguir chegar em mais fisioterapeutas pediátricos e neonatais. Bom, hoje o tema da nossa aula vai ser um tema super importante, que é avaliação. A avaliação, ela é determinante para a gente conseguir direcionar quais serão os nossos objetivos terapêuticos e quais são as nossas condutas fisioterapêuticas com aquele paciente que a gente está tratando, que a gente está avaliando, certo? Bom, primeira coisa que a gente vai falar sobre avaliação é com relação ao que a gente vê do paciente, né? O paciente pediátrico ou o paciente neonatal, ele pode estar sendo atendido ou avaliado por você em vários locais, né? Então, ele pode estar na UTI, ele pode estar numa enfermaria, ele pode estar no pronto-socorro, pode estar no ambulatório, pode estar num consultório, domiciliar, né? Então, tem vários locais onde a gente pode atender esse tipo de paciente. E é extremamente importante, quando a gente vai avaliar esse paciente, a gente ter em mente alguns aspectos, né? Primeiramente, é importante sermos profissionais especializados, né, em pediatria e neonatologia. E segunda coisa, é a gente conhecer todas as particularidades de todos os sistemas dos pacientes pediátricos e neonatais. Na aula anterior, na aula 1, né, da programação quinzenal, eu falei um pouquinho sobre particularidades anatômicas e fisiológicas do sistema respiratório, mas nós não podemos esquecer que não é só do sistema respiratório que esses pacientes têm particularidades. Eles têm particularidades do sistema cardiovascular, do sistema gastrointestinal, neurológico, musculoesquelético. Então, todos os sistemas desses pacientes têm características próprias e não são características iguais à dos pacientes adultos. Então, primeira coisa, a gente considerar essas particularidades para a gente saber, para a gente ter consciência do que é fisiológico e o que não é fisiológico para esse paciente. Então, é fisiológico um recém-nascido ter uma frequência cardíaca de 52 inspirações por minuto? Ou não? Ou isso é uma indicativa de que ele está taquipneico, né? Com relação à pressão arterial, sinais vitais em geral. Com relação a sinais de desconforto respiratório, né? Nível de consciência. Então, são várias coisas que a gente precisa ter em mente do que é fisiológico para a gente conseguir, dentro da avaliação, determinar se esse paciente ele está dentro dos padrões de normalidade ou está fora dos padrões de normalidade. Combinado? Então, vamos lá, vamos ver o que é importante da gente considerar quando estamos falando de avaliação. Bom, a avaliação, de uma forma geral, ela é composta de 4 itens, né? Sempre divido em 4 itens. O primeiro item é a anamnese, segundo item, exame físico, terceiro item, exames complementares e quarto item, testes especiais, ou exames especiais. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens, né? Vamos falar aqui bem de forma superficial, lembrando que esse tema é um tema bem amplo, né? Bem extenso, mas nós vamos falar aqui um pouquinho de cada item, tá bom? Se você ficar com alguma dúvida com relação ao que a gente está discutindo aqui, não deixe de mandar o seu comentário aqui, a sua dúvida, para a gente trocar conhecimento, para a gente
trocar informação, né? E que esse conteúdo consiga chegar ao maior número de profissionais que quer se atualizar, que quer entender um pouco mais dessa população, né? E que quer trabalhar baseado em evidência científica, né? Que é o mais importante. Bom, primeiro item que nós vamos falar, então, sobre a anamnese. Então, a anamnese tem aquele basicão, né, que a gente aprende na graduação, mas quando a gente fala dessa população específica, tem também alguns itens que são especiais para a população pediátrica neonatal, tá? Então, o primeiro item aqui é a identificação. Então, que a gente vai identificar lá, isso pode ser feito, né, em qualquer ambiente, como eu falei anteriormente, em que esse paciente está sendo atendido. Isso pode ser feito no papel, né, físico, então um papel e uma caneta dentro de uma ficha de avaliação, ou então isso pode ser feito de forma online, né, ou em algum programa, ou um Forms, alguma coisa que você tem aí no seu serviço. Tá? Ou se você queira desenvolver, né, algum tipo de avaliação. Então, primeiro a identificação. Então, a gente vai olhar nome desse paciente, né, qual é a idade desse paciente, qual é o sexo desse paciente. Aqui dentro de pediatria, né, é importante a gente saber o nome completo, né, desse paciente, além do nome completo do responsável do paciente. Então, quem está levando esse paciente para atendimento, ou aonde nós estamos indo, né, para fazer o atendimento desse paciente. Além disso, é importante a gente já saber se esse paciente ele já tem um diagnóstico, né, ou ele ainda não tem um diagnóstico clínico. Então, vamos pensar em um diagnóstico que foi feito pelo médico, né, como, por exemplo, torcicolo congênito, ou então qualquer doença, né? Lactente sibilante, displasia bronquopulmonar ou pé torto congênito, enfim. E aí nós vamos fazer o nosso diagnóstico fisioterapêutico, ok? Bom, então dentro da identificação, além dos fatores que eu já falei aqui com vocês, a gente pode também colocar raça, etnia, né? Se isso for pertinente dentro da sua realidade. É importante, em algumas situações, a gente considerar esses fatores, porque tem algumas patologias que se desenvolvem mais, né, geneticamente, em algumas raças e em algumas etnias, ok? Então, é importante a gente considerar isso dentro de alguns ambientes. Segundo item que nós temos aqui é a queixa principal. Então, se a gente estiver num ambulatório ou domiciliar, por que essa família procurou atendimento fisioterapêutico ou hospitalar, enfim, né? Ou o que trouxe esse paciente até a unidade de terapia intensiva, ou o que trouxe esse paciente ao pronto-socorro infantil, tá? E aqui, dentro de queixa principal, é importante o responsável que está com a criança descrever a ordem cronológica dos sintomas ou do que foi acontecendo. Ordem cronológica quer dizer, né, ele começou com tal sintoma há 2 dias, esse sintoma piorou hoje. Há 2 dias, quando ele começou com esse sintoma, ele vomitou, ou ele teve febre e eu comecei um antitérmico, né, de forma bem detalhada, porque em algumas circunstâncias também esse detalhe ele vai ser muito importante, tá? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de bronquiolite viral aguda, é muito importante a gente saber se aquele paciente ele está, né, em qual momento do pico de ação viral ele está. Então, vamos supor, tá? Esse paciente ele chega para ser atendido, por exemplo, no pronto-socorro infantil, e ele está bem cansado, né? Está com bastante desconforto respiratório e ele está no 3º dia de sintoma. A gente sabe que o pico de ação viral é do 5º dia ao 7º dia. Então, muito provavelmente, esse paciente ele pode piorar os sintomas dele. Agora, se ele chega, por exemplo, no 6º dia e ele não está tão cansado, né? Então, a gente sabe que ele já está no pico de ação viral e muito provavelmente ele não vai evoluir de uma forma pior. Ou seja, ele não vai piorar o desconforto respiratório dele, tá?
Então, essa cronologia dos sintomas é muito importante. Condições socioeconômicas, aqui também, né, é uma questão super importante. Ah, mas isso aí a fisioterapeuta não precisa saber, isso aí é assistente social, né? É importantíssimo, tá? A gente entender que o indivíduo que é o nosso paciente, ele não é só um pulmão doente, ou um quadril doente, ou um sistema neurológico alterado, né? Ele é um ser individual, inserido dentro de um contexto familiar, de uma realidade, e esse contexto familiar, essa individualidade desse indivíduo, né? Ele tem relação direta e indireta com a patologia que esse indivíduo está desenvolvendo. Então, vamos supor que esse paciente chega para um atendimento para você, e aí você indica para a mãe, por exemplo, fazer inalação com soro fisiológico 3 vezes ao dia, né? Porque soro fisiológico a gente pode, não é manejo de medicação, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de traçar esse tipo de conduta para os pacientes. E aí você não sabe sobre a condição socioeconômica dessa família, mas essa família, por exemplo, mora em algum local que não tem energia elétrica. Então, isso não vai ser possível, né? Ou então, ele não tem acesso a esse tipo de aparelho, não tem como comprar um aparelho, né, de aerosolterapia. Então, tudo isso é importante da gente entender, da gente compreender, porque faz parte da realidade do nosso paciente, ok? Então, aonde mora, qual é o bairro, se tem saneamento básico, se não tem, quantas pessoas moram, quantas pessoas trabalham para ter renda em casa, se tem irmão, se não tem, com quem fica, qual é a rotina da criança. Isso é muito, muito importante, né? Saber a rotina da criança. Nesse ponto, às vezes, a gente pega, né, algumas coisinhas, porque às vezes o responsável ele não sabe da rotina da criança. Então, isso tem um fator social bem importante, né? Porque às vezes essa criança ela fica mesmo, ou com um vizinho, ou na rua, né? Então, isso pode ser um fator de risco social importante. Antecedentes familiares. Então, se os familiares sejam vivos ou que já faleceram, tem alguma doença na família, né, ou alguma coisa, se já teve alguma doença hereditária ou algum fator de risco hereditário associado a uma doença genética mesmo. Antecedentes psicológicos, então, se esse paciente e essa família, né, tem algum fator psicológico e também psiquiátrico associado. E aí, para a criança, a gente pode dizer desde o desenvolvimento neuropsicomotor, né, até alterações desse desenvolvimento, então, como ele se desenvolveu, se a parte motora está adequada, se a parte de fala, de socialização também está adequada ou não está adequada. Antecedentes nutricionais, é o próximo item. Então, se esse paciente, o que ele come, como a forma que ele come, ele consegue ganhar peso, está ganhando peso, está ganhando estatura, está se desenvolvendo, está tendo alguma alteração nutricional, se foi amamentado, se não foi, por quanto tempo foi amamentado. E aqui a gente tem que ter um critério bem importante, porque a gente não pode fazer essa avaliação com caráter julgativo, né? De tempo de amamentação, por exemplo, a gente sabe qual é a recomendação, né? Da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas do Ministério da Saúde, mas cada família, né, tem as suas dificuldades, então a gente tem que orientar, mas a gente não tem, né, não deve ter o caráter de julgamento dessa família, tá? NPM, que é desenvolvimento neuropsicomotor, que está um pouquinho associado aqui aos antecedentes psicológicos, que a gente já falou. Antecedentes pré-natais, aqui é bem importante antecedentes pré-natais. Ah, mas eu não estou trabalhando na UTI. Mas muitas vezes esse paciente ele pode chegar para você para um atendimento de consultório, mas ele foi um prematuro, né? Ele é displásico. Então é importante a gente entender a história desse paciente, né? Para entender o que aconteceu, por que ele chegou, né? Como ele chegou para você, se tem alguma outra coisa, né? Que pode estar associada
há alguma alteração que você observar e avaliar, ou antecedentes natais, né? Então, no momento do nascimento, teve alguma intercorrência, se esse paciente precisou ficar internado na UTI ou não, precisou ficar entubado, quanto tempo ficou internado, teve dificuldade de mamar, teve dificuldade de sair do oxigênio, por exemplo. E os pós-natais, né, que estão relacionados à evolução do paciente no primeiro mês de vida, até os 28 dias de vida, que é quando ele ainda é classificado como paciente neonatal, ok? Se precisou tomar alguma medicação, né, dentro desse período. História pregressa, então, aqui história pregressa relacionada a pacientes maiores, que chegam, então, né, para atendimento e você vai perguntar, já internou, já fez alguma cirurgia, já passou por algum procedimento, já teve isso antes, né? Então, história pregressa é super importante. Casos de alterações respiratórias, por exemplo, né, isso pode ser bem importante, doenças respiratórias, por exemplo, elas podem ter, né, pacientes que têm bronquiolite viral aguda, por exemplo, nos primeiros 6 meses de vida, muito provavelmente vai ter, até os 2 anos, né, mais episódios. Então, é a segunda vez que ele tem bronquiolite. A primeira vez foi VSR positivo, não foi, né, que é o vírus mais agressivo aí de bronquiolite, um dos, né, e o mais comum. E o último item, mas não menos importante, de história da moléstia atual. Então, exatamente, né, o que está acontecendo naquele momento. A cronologia dos sintomas, né, como que esse paciente evoluiu, como que ele está, né. Então, tudo isso é extremamente importante para a gente conseguir entender um pouquinho e fazer o nosso diagnóstico fisioterapêutico, certo? Aí a gente sai, né, da anamnese e vamos para o exame físico. O exame físico é quando a gente, então, a anamnese, a gente geralmente vai olhar o prontuário do paciente, né, ou então a gente vai conversar com o responsável do paciente, e aí o exame físico a gente vai pôr a mão efetivamente nesse paciente, né? Então, olhar em que local esse paciente está, então se ele está no berço, numa incubadora, no leito, ele está na cama dele, está no sofá, está no colo da mãe, aonde quer que você esteja atendendo ele, tá? Estado comportamental, então se esse paciente, ele é ativo, se ele é reativo ao manuseio, se ele é choroso, se ele é torporoso, ou se ele é arreativo ao manuseio, ou hiporreativo ao manuseio. Então, são vários itens, né, com relação ao estado comportamental. E caso a gente detecte, né, aqui já no exame físico, que tem alguma alteração do estado comportamental, a gente já investiga ali com a mãe, né? Ou com algum familiar responsável, os pais, as avós, enfim. Toma alguma medicação, tomou medicação antes de vir, ele é sempre assim, ele não é, né? Ou mesmo hiperreativo. Estado comportamental pode ter muita correlação com alterações do estado comportamental, pode ter muita correlação com alterações neurológicas e alterações respiratórias, tá? Estado de alerta, a gente classifica em 5 estados, né, para recém-nascidos. Então, estado 1, 2, 3, 4, 5. Esse estado, ele vai determinar se o paciente está em sono profundo ou não, né? E quando esse paciente está em sono profundo, no sono REM, a gente não vai mexer nele, porque dentro de neonatologia, a gente quer que esse paciente durma, cresça, ganhe peso, né? Então, não somos nós que vamos acordar o paciente no estado de sono profundo. Opa! Saiu do compartilhamento, deixa eu colocar de novo. Aí, voltou. Então, não somos nós, né, que vamos alterar o estado comportamental, o estado de alerta do recém-nascido para poder atender, tá? O próximo é o estado neurológico. Então, é importante a gente fazer a avaliação neurológica, porque isso tem relação, né, com
várias disfunções, como eu disse aqui. A gente tem algumas escalas para avaliar estado neurológico. Temos especificamente a escala de Glasgow, que é uma escala que foi adaptada para a população pediátrica, né? Então, nós temos... eu coloquei aqui, ó. A escala de coma de Glasgow, que para crianças maiores de 2 anos de idade, que nós temos essa, e para crianças menores de 2 anos de idade, que é a de cá. Então, essa escala, ela foi adaptada para a pediatria, né? Porque é necessário, né, a gente adaptar. Então, abertura ocular, resposta verbal, é diferente a gente fazer uma avaliação de uma criança de menos de 2 anos, mais de 2 anos ou de um adulto. A resposta vai ser diferente, né? Então, a gente pode utilizar a escala de coma de Glasgow para avaliar estado neurológico. A gente pode, como a gente deve, né, fazer essa avaliação. Avaliar a presença de dor. Então, se esse paciente ele tem sinais de dor ou não, mas como que eu faço isso? Né? A gente tem algumas escalas de dor. Eu não coloquei aqui as escalas de dor. Quer ver? Não coloquei. Mas a gente tem algumas escalas de dor, tá? A gente tem a FLAC, que é F-L-A-C-C, que é uma escala que avalia dor para crianças que não verbalizam ou para crianças que verbalizam, mas que têm até 7 anos de idade. Então, ela avalia 5 itens, né, que é a expressão facial, movimentação de membros, e aí você pode classificar ela de 0 a 10. 0 é sem dor, de 1 a 3 é dor leve, de 4 a 6 é dor moderada e de 7 a 10 é dor intensa. Então, se você for avaliar um paciente, você chega lá e já vê que ele está com muita dor, não tem como, né, a gente fazer uma intervenção com o paciente com dor, né, uma dor importante, uma dor forte. Então, converse, né, com a enfermeira ou com a mãe, né, de onde você estiver, se tem alguma medicação para dor naquele momento, às vezes já está na hora de fazer essa medicação, faz. E aí depois você vai e atende o paciente, tá? Então, hoje em dia a gente fala, né, que a dor, ela tem que ser avaliada como um sinal vital, né? Como a gente avalia todos os sinais vitais, a gente também tem que avaliar a dor, tá bom? Sinais vitais, né? Os sinais, eu não falei aqui de dor, também tem escalas neonatais, tá? Tem a NIPS, que é uma escala que avalia dor durante... A neonatal tem 3, tá? Tem uma que avalia durante procedimentos, né? Principalmente procedimentos invasivos. Tem uma outra que avalia quando o paciente está entubado e uma outra quando o paciente não está entubado, tá? Então, de paciente neonatal, a gente tem essas 3 e a FLA que a gente pode usar para paciente pediátrico, ok? Caso vocês... Eu tenho as 4, tá? Caso vocês queiram, só vocês mandarem aqui nos comentários ou lá pelo Instagram, que eu envio para vocês, tá bom? Sinais vitais. A gente precisa considerar a idade do paciente, né? Porque frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial vai variar de acordo com a idade. Então, se é um paciente prematuro ou um paciente de 2 anos, é diferente, né? A frequência respiratória, a frequência cardíaca, a pressão arterial, são valores que vão sendo alterados ao longo do desenvolvimento infantil. Temperatura e saturação periférica de oxigênio não mudam, né? Temperatura, a gente espera que todos estejam normotérmicos, né? Dentro da temperatura adequada. E saturação periférica de oxigênio, a gente espera que esteja acima de 92. Lembrando que de 92 a 95 para pacientes ígitos está ótimo, tá? Ninguém precisa saturar 99 e 100, né? Nós não saturamos 99 e 100, imagine nossos pacientes. Então, acima de 92 até 95 tá ótimo. Outro item importante são os dispositivos invasivos, né? Se esse paciente ele está internado, então se ele está com sonda, se ele está com acesso periférico, acesso central, está entubado, está em ventilação não invasiva, está com sonda vesical,
dreno de tórax, enfim, né? Ou se é um paciente que está em home care, mas faz uso desses dispositivos, tá? Suporte respiratório, então, qual é o dispositivo que ele está utilizando para auxiliar ele a respirar? Então, não, ele não precisa de nenhum, ele está em ar ambiente ou ele está em oxigenoterapia? Tá, qual o tipo de oxigenoterapia, tá? A gente tem vários tipos de oxigenoterapia, pode ser até um dos temas aqui das nossas aulas quinzenais, né? Posso programar. Aí a gente já tem uma sequencinha, mas acho que a oxigenoterapia pode entrar aqui também para a gente discutir. Então, se é um sistema né, que precisa de um fluxo mais alto, ou se é um sistema de baixo fluxo, ou um sistema de reservatório, quando a gente deve indicar, né? Quando que eu tenho que pôr uma máscara de reservatório não reinalante no paciente? Por que eu tenho que colocar... por que eu colocar uma cânula nasal de baixo fluxo num recém-nascido é diferente de eu colocar uma cânula nasal de baixo fluxo num paciente de 10 anos, tá? Tudo isso a gente tem que considerar. Mas, enfim, suporte respiratório aqui, se ele está em oxigenoterapia, qual o tipo? Ou se ele está em ventilação não invasiva ou em ventilação invasiva, tá? Se está em ventilação não invasiva ou invasiva, a gente vai colocar qual é a interface, então se é uma pronga nasal, se é uma máscara que pega nariz e boca, se é uma máscara que pega o rosto todo, se esse paciente está com lesão, né? Se ele está com lesão de pele, lesão no nariz, que a gente espera que não esteja. Quais são os parâmetros, né, que esse paciente está em ventilação não invasiva? Qual é o tempo que ele está ficando na ventilação não invasiva? E lembrar que para os pacientes intubados, né, a gente tem que olhar o tamanho da cânula, se a cânula está inserida da forma correta, qual é a fixação da cânula, se tem cuff, se não tem cuff, que é o balonetezinho, se tem cuff, se está insuflado ou não está insuflado, qual é o modo ventilatório, qual é o ventilador que esse paciente está, né? Ele está num Bennett. Não, ele está no IX5. Não, ele não está no Internel, tá? Então, cada ventilador, né, tem as suas particularidades e é importante a gente falar o ventilador e o modo ventilatório e os parâmetros ventilatórios que esse paciente está. Com relação ao próximo item, que é a inspeção, né? Então, é importante a gente fazer a inspeção do paciente, então a gente olhar, né, para esse paciente, ver se ele tem alguma alteração de pele, se ele está com edema, se ele tem cicatriz, se ele tem qual é a coloração da pele dele, né, se ele está cianótico, se ele está ictérico, ou se ele está rosado, ou se está com uma alteração só de extremidade, né, então uma cianose só de extremidade, não é uma cianose central. Enfim, tudo isso, né, são aí questões da inspeção. A palpação, né, a gente vai fazer também, então geralmente a gente faz palpação do tórax, principalmente, né, para verificar se tem alguma deformidade óssea. Existem algumas deformidades ósseas que são congênitas, então, principalmente o pectus carinatum, né, e o scavatum, então, que tem uma alteração bem importante, né, do externo. Dependendo de como esse paciente está, tem indicação cirúrgica ou não tem, a gente faz pré e pós-operatório desses pacientes. Se esse paciente, né, na palpação, se ele tem uma diminuição de movimentação de tórax, né, se ele, na expansão de tórax dele, a gente vê que, por exemplo, está assimétrico de um lado, expande mais à direita, não expande à esquerda, tá? E a percussão, né, que a gente apoia os dois dedos e bate com os outros dois no tórax. Também é recomendado que a gente faça a percussão em todos os campos pulmonares, tanto anterior quanto posterior, para a gente ver se tem alguma alteração. O principal que a gente consegue observar é se o paciente está hiperinsuflado de forma patológica ou se esse paciente tem pneumotórax ou não está entrando ar. Então, pode ser pneumotórax, derrame pleural, né? Que a gente vai conseguir, então, detectar a alteração de percussão, tá?
E o último, também, mas não menos importante, eu falo que a ausculta pulmonar é a cereja do bolo, né? E é o que direciona mesmo a nossa conduta fisioterapêutica, que é a ausculta pulmonar. Então, aqui também, né, a gente pensando em ausculta pulmonar, a gente também tem um tema gigante para falar aqui, né, sobre a ausculta pulmonar, mas o principal é a gente fazer a ausculta de traqueia, né, fazer a ausculta sempre de forma comparativa, então eu faço ápice e ápice, dependendo do meu paciente, hilo, hilo e base, base, tá? Lembrar que tem que ser de forma simétrica, né? Pra gente comparar. Então, o ápice direito tá assim, vamos ver como é que tá o esquerdo. Outra coisa que a gente precisa lembrar, além da simetria e de auscultar a traqueia. O som da traqueia é um som diferente do som do pulmão. O som do pulmão de ápice é diferente do som posterior de pulmão, né? Porque eu tenho uma sobreposição de escápula posterior, né? Que isso altera a minha ausculta pulmonar. No livro do Postiot também tem um capítulo gigantesco, né? Que fala só a parte acústica da ausculta, tá? Então, se você tiver interesse, é bem interessante. Você dá uma olhadinha lá. A gente fala bem especificamente também de ausculta lá no curso, né, de fisioterapia respiratória, que logo vai ser relançado, né, como aperfeiçoamento ou aprimoramento em fisioterapia respiratória. Mas a ausculta, né, pulmonar, a gente pode, sim, tem vários vídeos, né, se vocês colocarem aqui mesmo no YouTube, vai ter vários vídeos mostrando o que é um ronco, o que é um sibilo, mas o que é importante, tá? Praticar. Então, se você quanto mais você praticar, melhor você vai ficar, tá? Então, pega o seu esteto, coloca de forma confortável e fica lá, tá? Não é perca de tempo, você fica lá escutando, às vezes eu até fecho o olho para escutar, né, e ficar ali auscultando mesmo o que aquele pulmão está me dizendo. E lembrar que para pacientes recém-nascidos e ou prematuros, a gente tem a ausculta cardíaca bem mais predominante do que a ausculta pulmonar. Porque o volume corrente ele é pequenininho, né? Mas a gente ainda pode ter lá o forame oval patente, o canal arterial patente, e que isso popularmente a gente chama de sopro, né? E que isso vai causar uma ausculta cardíaca que se sobrepõe à ausculta pulmonar, tá bom? Bom, acho que de exame físico a gente finaliza aqui, né? A gente deu uma pincelada em cada item. Outra coisa importante depois da ausculta é a gente fazer a observação se esse paciente está com desconforto respiratório. A gente tem algumas escalas que avaliam desconforto respiratório, tá? Essa aqui é o BSA, que é o Boletim de Silverman-Anderson, que é uma escala de avaliação de desconforto respiratório para pacientes neonatais, então recém-nascidos. Então, a gente pontua, né? A gente observa se tem retração intercostal, retração tifoide, batimento de asa nasal e gemido expiratório. A gente vai pontuando. Então, ela pode pontuar de 0 até 10. Então, quando eu pontuo 2, 4, 6, 8, 10. Então, quando o paciente está muito desconfortável, tá? Então, essa escala é para pacientes neonatais. Temos também outras escalas, tá? Essa escala aqui é a escala de Wood-Downes, modificada por Ferris, que é uma escala que foi desenvolvida para pacientes com bronquiolite viral aguda, que também avalia desconforto respiratório. Então, eu avalio sibilo, tiragens, frequência respiratória, frequência cardíaca, ventilação e cianose. Então, eu pontuo aqui. No final, eu posso ter uma pontuação de 1 a 3 pontos, que é um sintoma leve, tá? Ou de 4 a 7 pontos, que é um sintoma moderado, ou um sintoma de 8 a 14, que é um sintoma, né, uma classificação como paciente como grave, de bronquiolite viral aguda. Outro score também que pode ser utilizado para avaliar desconforto respiratório é a escala de Young ou score clínico de Young, tá? Também é uma escala que vai pontuando, né? Então, observa a frequência respiratória,
se está menor que 30, ou de 31 a 45, de 46 a 60, ou maior que 60, se tem presença de sibilância, tiragem e qual é o estado geral do paciente. A classificação de Young, de 1 a 3 é leve, de 4 a 8 moderada e de 9 a 12 grave, tá? Então, a escala de Young, quanto à escala de Wood-Downes modificada por Ferri, são escalas que foram desenvolvidas para a população de bronquiolite viral aguda, tá? Então, são escalas validadas para isso, para essa doença, especificamente. Existem outras escalas que mostram, né, que são feitos trabalhos, mas não são escalas que são validadas para a população pediátrica. Então, essas três são as mais utilizadas e as que são validadas aqui para a população pediátrica brasileira, certo? Bom, aqui eu trouxe um pouquinho dos valores de normalidade para pacientes, tá? Para vocês não ficarem com dúvida. Então, aqui é com relação à frequência cardíaca, então, de recém-nascido até 3 meses, de 3 meses a 2 anos, de 2 anos a 10 anos e maiores de 10 anos. Então, olha como muda, né, se o paciente está acordado ou se ele está dormindo, valores de normalidade. E aqui uma média, tá, das frequências cardíacas. Então, é o que a gente vai olhar aqui na média, né? Então, 140, 130, 80 e 75. Veja que maior de 10 anos já está bem próximo de adulto, né? Frequência respiratória. Lactentes menores de 1 ano de 30 a 60. Crianças pequenas de 1 a 3 anos, 24 a 40. Pré-escolares de 4 a 5 anos, 22 a 34. Idade escolar, 6 a 12, 18 a 30. Adolescentes, 13 a 18, de 12 a 16. Também aqui, né? De 6 a 12 até que não, mas de 13 a 18 já são valores de normalidade bem parecidos com os valores de normalidade para a população adulta. Aqui o que eu falei, né, de normotermia, que a gente espera que todos os pacientes, independente da idade, tenham temperatura de 36 a 37,5, que é o dentro da normalidade, tá? A febre a gente considera de 37,5 a 39,5, acima de 39,5 febre alta e acima de 41 hipertermia. Lembrando que febre alta, dependendo do paciente, pode ter até crise convulsiva, tá? E abaixo de 35, a gente classifica como hipotermia, que a gente não quer, a não ser que esse paciente esteja no protocolo de hipotermia terapêutica. Aqui eu trouxe ainda, né, com relação à indicação de tubo, de acordo com a idade. Então, é uma classificação que foi feita de 2016, né, por CAVE, de pacientes com idade, né, lactentes até 1 ano, sem balonete, tubo de 3 a 3,5, de 1 a 2 anos, 3,5 a 4,5, maiores de 2 anos, vai ser utilizado a idade em anos dividido por 4 mais 4 para determinar o tubo, e com balonete, criança com menos de 1 ano de idade e maior que 3,5 kg, tubo 3, de 1 a 2 anos, 3,5, e maior de 2 anos, a gente faz a continha, idade em anos, dividido por 4, mais 3, que vai determinar qual é o tubo que tem indicação desse paciente ser entubado. Além do diâmetro, né, a gente tem, além dessa indicação, a gente tem também aqui essa tabelinha. Então, prematuro menor que 1 kg, não usa balonete, tá? Sempre sem balonete, indicação de 2,5. Existe tubo 2, tá? Em alguns locais, alguns serviços, para pacientes prematuros extremos, só que ele obstrui muito fácil. Então, a literatura indica no mínimo de 2,5, tá? Prematuro de 1 kg a 2, 3. Prematuro com peso de 2 a 3, 3. Neonato 3, com balonete 2,5. De 1 a 6 meses, 3 a 3,5, com balonete 2,5 a 3 e por aí vai, tá? Então, aqui só para vocês verem quais são as principais indicações. Com relação à inserção desse tubo, como a gente deve fazer? Então, a gente tem algumas formas de fazer isso. Crianças maiores de 2 anos, a idade em anos dividido por 2 mais 12, tá? Então, vai ser o quanto a gente vai deixar fixado ou no dente ou na rima labial, no lábio superior.
ou então o diâmetro interno do tubo vezes 3, que é o que a gente mais usa, né? Diâmetro interno do tubo vezes 3, tá? E aqui a gente finaliza o exame físico e vamos para exames complementares. Os exames complementares, ele está aqui depois do exame físico, mas dependendo da situação a gente vai ver antes do exame físico, né? Então, radiografia de tórax, por exemplo, né? Então, essa radiografia mostra aqui uma cânula super seletiva do broncofonte direito, né? A cânula está bem baixa aqui. Então, ela foi entubada e o tubo ficou muito para baixo, né? Então, ficou uma intubação seletiva e o pulmão esquerdo não está sendo ventilado. Então, a gente não precisa esperar vir uma radiografia de tórax para a gente fazer esse diagnóstico, tá? Assim que entuba, a gente já ausculta, a gente já consegue ver que o pulmão direito ventila, mas o esquerdo não. Então, a gente já traciona um pouquinho, tá? E aí, depois espera o raio-x, certo? Então, exames complementares entre raio-x, né? Exames de imagem em geral, então pode ser tomografia, ressonância, exames laboratoriais, então hemograma completo, então a gente vê células vermelhas, hematócrito, células brancas, plaquetas, PCR, né, para ver se esse paciente está com alguma infecção ou inflamação em estado ativo. Coagulograma é super importante para nós fisioterapeutas, né? Ver se esse paciente se ele está com alguma alteração de coagulação ou se, né, ele precisa fazer uma anticoagulação plena, enfim, para a gente determinar o nosso atendimento, se é indicado ou não é indicado a gente atender, dependendo do caso também, né? Dependendo do tipo de paciente. Gasometria arterial, né? Muito importante a gente ver se tem algum distúrbio ácido básico associado à patologia. Então, exames complementares é bem importante da gente analisar também. E, por último, né? O último item que eu coloquei aqui são os testes especiais, tá? Aqui nos exames complementares, pessoal, eu destrincho bastante, tá? Os exames complementares com vocês lá no curso. Mas como aqui a gente tem um tempo menor, só citei assim com vocês, caso vocês tenham dúvida com relação a valores de referência ou qualquer outra coisa, né, indicação de atendimento com relação a hemograma, plaqueta, tá? Tudo isso a gente discute bastante lá no curso, que é o módulo 3, se não me engano. É o módulo 3. É isso mesmo, módulo 3. E os testes especiais também eu vou citar aqui com vocês, né? Mas a gente também tem tudo isso bem explicadinho lá dentro do curso, tá? Dos testes especiais. Alguns testes especiais que a gente tem, eu coloquei aqui para vocês, então a manovacometria, ventilometria e espirometria, pico de fluxo expiratório, teste de caminhada de 6 minutos, teste do degrau e escala de Borg, tá? Então, esses são alguns dos testes especiais que a gente tem. Se vocês procurarem na literatura, tem alguns outros, tem um teste de caminhada de 3 minutos, vai depender muito da idade do paciente, tá? Lembrando que todos esses testes são testes que a gente precisa que o paciente compreenda, né, o que a gente tá fazendo, qual é o comando que nós vamos dar para ele, por exemplo, espirometria, né? Se a gente tem um bocal adaptado para a idade daquele paciente, se ele compreende no teste de caminhada, por exemplo, que ele tem que andar o mais rápido possível sem correr. Então, assim, a gente tem, né, esses testes, mas eles são aplicáveis, dependendo do paciente, em pacientes acima de 5 anos, tá? A gente tem, então, valores de referência, de acordo com idade e gênero. Perdão. Para a população brasileira, então, a gente tem equações de referência de pressão inspiratória máxima e mínima, né, para valores para a população brasileira, de acordo com a idade, com índice de massa corporal e com gênero, com peso também. Valores também de ventilometria e espirometria também,
Pico de fluxo respiratório, também a gente tem valores de normalidade validados para a população brasileira. Teste de caminhada de 6 minutos também é uma equação validada pela Fernanda Lanza, né, que é uma das pesquisadoras que trabalha bastante com reabilitação, né, em pacientes pediátricos. Teste do degrau também e a escala de Borg. Então, vejam que esses testes são testes que o paciente ele precisa compreender o que você está falando para ele, né? Qual é o comando que você está dando para a gente conseguir, então, ter realmente uma eficácia na avaliação. Então, a partir disso, a gente vai traçar, então, qual é a conduta fisioterapêutica, né? Quais são os objetivos terapêuticos que você tem. É importante na tomada de decisão, né? Eu publiquei semana passada, não, publiquei já faz um tempinho, faz quase um mês já. Lá no Instagram, fiz um post sobre tomada de decisão, né? O que você considera para fazer a tomada de decisão, ou seja, para traçar os seus objetivos de curto, médio e longo prazo para o seu paciente. Então, tudo isso que a gente conversou aqui hoje são pontos importantes que você deve considerar para fazer a tomada de decisão para o seu paciente, né? Então, mostrar a avaliação, explicar para que serve cada teste, né? O porquê que é importante fazer essa avaliação novamente depois de um tempo, né? Então, a literatura fala, dependendo do que você for fazer, de 4 a 6 semanas ou de 6 a 8 semanas e reavaliar esse paciente depois, né? Para você ter um parâmetro pré e pós-intervenção, porque se esse paciente não melhorou pós-intervenção, eu preciso rever a minha conduta. Não necessariamente eu preciso rever os meus objetivos, mas eu preciso rever minha conduta, se o que eu estou fazendo com ele não está sendo eficaz, certo? E, depois de tudo isso, a gente vai traçar o seu diagnóstico fisioterapêutico. Então, eu faço o diagnóstico fisioterapêutico, eu traço os objetivos e metas de tratamento, né? Curto, médio e longo prazo, e penso nas condutas. Então, por exemplo, eu quero fortalecer, vamos supor que você avaliou aqui, você viu que o paciente está com déficit, né? Com uma alteração de musculatura respiratória. Então, ele está precisando fortalecer a musculatura respiratória. Como que eu posso fazer isso? Eu vou usar threshold, vamos supor, né? Aí você vai lá, coloca a carga, fala para ele fazer threshold, e no pós-avaliação você viu que ele não melhorou. Então, eu preciso rever minha carga ou eu preciso rever o threshold. Pode ser que a carga que eu estou colocando não foi muito bem calculada, ou pode ser que ele seja muito pequenininho para fazer threshold, ele não está entendendo, né, como faz. Ou ele é grande, mas ele não entendeu, né, o comando. Ele está fazendo em casa, mas ele está esquecendo de colocar o clipe nasal. Então, a gente precisa sempre estar reavaliando os nossos pacientes, sempre reavaliar os nossos pacientes, para a gente ver se a nossa conduta está sendo eficaz. Certo? Acho que hoje é isso, né? Se você ficou com alguma dúvida com relação a essa aula de avaliação, deixe seu comentário aqui, né? Manda sua dúvida. Pode mandar também lá pelo Instagram, né? Tô sempre por lá. Então, se você ainda não me segue lá, segue a Alessa Castro Ribeiro. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Ative as notificações para você receber informações privilegiadas de tudo que eu postar aqui. E, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí para mim, curte, por favor, para esse vídeo chegar para todos os fisioterapeutas pediátricos e neonatais que querem se atualizar e querem ter mais conhecimento sobre o assunto. Combinado? Bom, eu fico por aqui hoje. Se vocês tiverem, então, alguma dúvida, é só entrar em contato. Estou sempre à disposição. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.